body so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Boa noite, meus podileiros. Estamos mais uma vez aqui, nosso 14º episódio, e hoje temos a novidade. Vereadora de Piripiri, Beatriz, que está aqui abrilhantando o nosso Podlés, né? Ela que vai apresentar junto com a gente, né? Hoje a Cristiele, como vocês conhecem, não estará participando, mas a nossa convidada aqui, Beatriz, vereadora de Piripiri, vai abrilhantar o nosso Podlés. E um recadinho. Vocês aí que estão nos assistindo e ainda não estão inscritos no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal e siga nossas redes sociais. Pod_Leges Jurídico, tanto para o Instagram como também para o Facebook. E eu queria também dar uma atenção especial para os nossos patrocinadores, né? John Kennedy, que a gente tem que pagar as contas. Pizzaria Predileta, Vitória Barroso Turismo e Cris Fap. Dr. Kennedy, presente a nossa convidada de hoje. Hoje eu tenho o prazer de apresentar não só a convidada, mas como a nossa co-host, desejar-lhe boas-vindas. Estamos aqui muito felizes com a presença. E estamos aqui contando com a doutora Ana Heracleia, psicóloga, muito já conhecida na nossa cidade, que também vai abrilhantar hoje o nosso podcast. Nós hoje vamos fazer um link entre o Setembro Amarelo e o Outubro Rosa. Nós estamos saindo de setembro e entrando em outubro. São dois assuntos correlatos que têm uma importância muito grande para a sociedade. E como vocês já sabem, o objetivo do nosso podcast é levar conhecimento de qualidade. Nós queremos levar para a sociedade de Piripiri, região e para todo mundo, porque as redes sociais nos dão essa oportunidade de atingir o mundo todo. Então nós estamos aqui mais uma vez reunidos. E seja muito bem-vinda. Obrigada a todos, uma boa tarde a todo mundo, né? Os podleges aí, os espectadores. Que bom estar com vocês, meus ex-alunos, né? Então, fico muito feliz, Felipe, Kennedy, pelo convite. E de encontrar aqui a Beatriz, né? Que é uma pessoa que está em todos os locais, tem uma representatividade muito forte, né? Então, uma mulher realmente que representa essa força guerreira que nos encanta o nosso mundo. Então, estamos aqui, né? E obrigada pelo convite. Estou aqui para contribuir, colaborar no que for necessário. A senhora que é professora da nossa parceira Cris Fap, né? Com certeza, desde 2007. Sou professora da Cris Fap, com certeza. E aí, minha convidada especial também de hoje, Beatriz. Boa noite aos meus colegas aqui presentes na mesa, minha querida ex-professora e colega de luta, Anne. Muito feliz, Felipe, John Kennedy, pelo convite. Abraçar todos os podleges aqui que acompanham esse grande programa. Parabenizar pelo formato. É um novo formato de levar informações a pessoas mais fáceis, né? Porque hoje, graças a Deus, a tecnologia, a internet hoje é uma ferramenta que ajuda, né, Kennedy? Que a gente adentre aos lares, a vida das pessoas mais fácil. Muito feliz, só gratidão pelos momentos de esse convite. E assim, só tenho a engrandecer mais o meu currículo de vida, como a Ana disse, eu estou em todos os lugares, mas assim, a gente fica feliz, é uma nova oportunidade da gente estar participando, e eu estou aqui para contribuir, desde já. Muito obrigada. A gente que agradece aqui a sua presença. Então, Kennedy, vamos adentrar o assunto. Professora Anne, posso chamá-la de professora, né? Professora, sempre professora. É igual sogra, né? Exatamente. Não existe sogra, né? Não existe sogra. Não existe sogra. Professora Anne,
O Setembro Amarelo, ele é alusivo ao combate ao suicídio, correto? O suicídio é um mal que atormenta as sociedades modernas. Não só as sociedades modernas, ele já é eterno, sempre existiu e provavelmente sempre existirá. Mas foi determinado o mês de setembro como um mês para a gente abordar o tema, esclarecer justamente o que nós estamos fazendo aqui, apesar de nós já estarmos em outubro, mas como eu disse no início, a gente tem um link com o Outubro Rosa. O suicídio, o que leva uma pessoa ao suicídio? É só uma pergunta inicial. É possível entender, de fato, o que leva uma pessoa ao suicídio? Eita, Kennedy, você Começou me mesmo, né? me apertou sem me abraçar. É muito complexo, muito complexo. Mas tem alguns fatores Eu assim não mais determinantes, sei, né? Se só a psicologia Pode determinar. ela preenche, ela traz essa resposta, né? Eu vejo que várias ciências, a própria filosofia, tá? A sociologia, né? A medicina, enfim, juntas eu não sei se a gente também consegue abarcar, porque é algo tão complexo e profundo ao mesmo tempo, até porque a gente está falando de sujeitos, a gente está falando de pessoas, né? Então, um ser histórico, cada um com seu contexto, sua realidade, suas percepções, né? Trazendo um pouco para a Gestalt, que é a abordagem que eu admiro dentro da psicologia, mas eu só sei lhe dizer que é algo preocupante. Setembro Amarelo veio para a gente tentar conversar sobre entender mais Chamar atenção, né? essa situação, né? Mas o mais assim que eu vejo que é oportuno a gente estar colocando é que é um sofrimento, né? Um sofrimento é individual, profundo, não é simples de muitas vezes, né? De perceber. Por isso que às vezes a gente, meu Deus, mas ele era tão feliz, né? Ele nunca mostrou uma tristeza. Não dava sinais, né? Então assim, é realmente algo bem. A gente passaria um bom tempo aqui conversando sobre, mas nós precisamos falar, porque já é algo que antes não poderia, né? Vamos falar. Era tabu, né? Infelizmente, Era tabu. Abafar, né? Ainda Não vamos... tem, Exato. Então essa já do é um tabu. ganho, já é uma praxis, né? É uma mudança de paradigma nesse sentido, da gente estar conversando sobre isso. E novamente, não só o setembro, né? Mas todos os dias, todas as oportunidades que a gente tiver de estar realmente olhando para essa saúde mental, né? Da gente estar reverberando esse movimento. A sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade doentia, levando em consideração várias questões que a gente tem vivido ultimamente. A pandemia reforça mais ainda esse nosso lado limitante, frágil, né, que nós nos encontramos. E uma coisa também interessante que é o que eu gostaria de colocar, que hoje há inúmeras possibilidades de ajuda para quem se encontra nesse estado de fragilidade. Não vou chamar só de depressão, porque a questão do suicídio nem sempre está associado com a depressão, né? Então, outros transtornos mentais podem estar relacionados, tá? Então, e os equipamentos que a cidade tem, né? Que os municípios possuem para dar acesso, para permitir que essas pessoas sejam ouvidas. Eu vejo, Kennedy, que um dos grandes gargalos que a gente tem hoje é não ouvir, né? O indivíduo hoje está na necessidade muito de quê? De falar, mas poucos estão ali sendo empáticos e realmente ouvindo o outro, né? Então, eu vejo como algo fenomenal um programa, né? Essa ideia que vocês tiveram, porque pelo lado mesmo jurídico, né? Eu acho que o direito ele tem que acompanhar, né, Felipe, as mudanças sociais,
as mudanças contemporâneas e a questão das redes sociais é uma forma positiva de ajuda. Eu sempre estou falando ultimamente sobre essa questão da gente hoje, Beatriz, conseguir filtrar os acessos que a gente tem na internet. Hoje a gente não consegue fazer esse filtro. Tudo a gente quer estar ali, atento a tudo. Eu tenho necessidade de estar sabendo de tudo, tendo a ter aquele monte de informação que no final eu não tenho informação nenhuma. E são informações, só fazer um parêntese, e são informações que, na verdade, não criam vínculos, né? Fazem com que as pessoas, cada vez mais, esse pelo menos é o meu entendimento, se eu estiver errado, a senhora me corrija, e a senhora também, são informações e são vínculos que não se formam realmente. As pessoas estão deixando de criar vínculos pessoais para fazer esses vínculos virtuais. E isso parece, que a gente percebe, que isso também leva muitas vezes as pessoas a entrarem, se introspectarem demais e não dividirem com seus amigos, com seus familiares, as suas angústias, os seus medos, as suas preocupações da vida cotidiana. Hoje, por aí? Anne Kennedy, a gente, para adentrar na questão dos equipamentos virtuais, eu sempre digo, Felipe, que a gente tem hoje um acesso à internet muito rápido, muito fácil, não existem os filtros, como você diz, às vezes você dentro de casa não tem um relacionamento com os filhos, porque eles preferem ficar lá na internet, mas isso também, eu digo que é uma ferramenta, quando não usada, bem usada, ela é uma ferramenta para o bem e para o mal. Nós temos uma arma na mão, né? Um acesso muito rápido, um acesso muito fácil. E a gente vê quando a questão dos não filtros de informações, às vezes essas informações desnecessárias e que a gente vê a questão do suicídio, cadeias, né, usadas na internet de grupos e tudo, incentivando jovens e adultos a essa prática, né? As mutilações, né, que acontecem nas escolas, a gente vê muito isso aí. Organizações, esse grupo de jovens, eles utilizam essa ferramenta para que mexam com o emocional, o mental, a estrutura dos adolescentes, e até mesmo não só adolescentes, mas que a gente vê hoje o nível de suicídio comprovado no Brasil de 15 a 29 anos. É a faixa etária que mais acontece, né? acomete o suicídio. Mas a gente vê um índice de jovens, até por causa da internet, por causa desses não filtros de informações, o índice é altíssimo, entre 15 e 20 anos, 15 e 19 anos, muito alto, principalmente adolescentes mesmo. E assim, a gente sabe que a ausência na questão família, ou responsáveis, né, de fazer esse acompanhamento desse filho, desse menor com esse aparelhinho, faz com que ele encontre informações e pessoas que muitas vezes são, né? Exatamente, inadequadas. E eu sou psicóloga da SEDUC, do nosso município, e me preocupa muito o número de crianças e adolescentes realmente com essa prática da automutilação, né? Os cortes nas pernas, nas coxas, na barriga. Começa por aí, depois... O índice é altíssimo. Muito, né? E assim, zona urbana e zona rural. E né? assim, porque a questão do suicídio, colegas, a gente vê que hoje, infelizmente, virou um fenômeno muito complexo, porque ele atinge todas as áreas, todas as classes sociais, origens, né? E a gente vê idades, a gente vê e o que a gente... Mas eu fiz até um estudo, a gente vai adentrar mais na frente, mas o período escolar, e como a Anne hoje, nossa psicóloga, e hoje está trazendo nossa realidade, é uma realidade concreta, essa questão da mutilação, a depressão em si, do bullying que termina, né, fazendo que a criança se isole. E os professores hoje têm mais acesso, identificar o déficit de atenção, a mudança de comportamento do aluno, né, da criança, do adolescente, do que os próprios pais. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo, Felipe, Kennedy, Anne, há uma correria, uma vida totalmente diferente, que infelizmente a gente não dá atenção. As famílias têm terceirizado as responsabilidades, né? Infelizmente acontece isso, né? Tá passando para a escola, para terceiros, como o Kennedy disse, né?
Perfeito. Isso contribui também, né? E aproveitando essa questão dos números, né? Que a senhora falou, de 15 a 29 anos, né? O maior, o índice maior entre a Pronto. faixa etária, né? No Brasil. De 15 a 29 anos. Felizmente temos dados horríveis, né? Na internet. E aí temos aqui uma psicóloga da Secretaria de Educação do município de Piripiri e temos uma vereadora. Que, por sinal, é autora do projeto já sancionado, né? Já sancionado. A O lei de proje- 2017. A lei número 874, 2017, né, dezembro, que dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização e Combate à Depressão com a finalidade de informar e conscientizar as crianças e os jovens das escolas públicas do município de Piripiri. Então, é um projeto bastante interessante porque já está ali começando, aonde realmente deve começar, que é nas nossas crianças, né? Lá nas É escolas. assim, Felipe, o porquê que eu criei, corri atrás, assim, apesar que, assim, a gente sabe que as escolas, a Anne acompanha aqui, e a gente vê hoje a CESAM, a Secretaria de Saúde, as outras secretarias em conjunto, trabalham, como a gente sabe, o Setembro Amarelo. Mas o porquê que foi criado o Setembro Amarelo? E no Brasil foi criado em 2015, né, Anne? Mas já existiu uma rede de trabalho desde 2003 e foi criado pela CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho de Psiquiatria do Brasil, Sim, né? de medicina. E o Conselho de Medicina, Sim. Conselho Federal de Medicina. Mas por que foi chamada a atenção? Como a Anne disse, a gente não precisa trabalhar setembro. Mas o setembro foi um mês de alerta, porque em 1994, um adolescente, Mike M., né, foi acometido, ele mesmo tirou a vida dentro de um carro que ele tinha reformado. É uma história tem toda uma história por trás da questão do Setembro Amarelo. E o Mustang, ele tinha um Mustang e pintou de amarelo. Exato. Aí por que ele se matou no 17 de setembro de 94 e o Mustang era amarelo? Juntaram o Setembro Amarelo para chamar atenção. É um momento de conscientização, de chamar atenção para aquele tema. Mas a gente sabe que precisa ser trabalhado diariamente. A Anne está aqui, convive diariamente com conflitos, com situações, como ela acabou de dizer, zona urbana, zona rural, mas a gente sabe que tem todas as origens, classe, idade, classe econômica, culturais, né? E a gente trabalhando, Felipe, Kennedy, a Anne já me conhecia antes, mas eu fui a primeira enfermeira da unidade básica de saúde do Petecão. Por que a gente chama carinhosamente Petecão? São 4 unidades habitacionais com mais de 3 mil famílias. E eu atendia na minha unidade 1.198 famílias. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em 2013, às vezes eu disse, meu Deus, eu quase entro em colapso mental, porque eles precisavam de atenção, eles nunca tinham tido uma referência, sabe? E assim, foram todos os bairros juntados em 4 bairros lá, e o déficit de tudo, de social, educação, saúde, tudo era muito grande. Mas quando a gente foi se adaptando e habituando ao ritmo da população, e eu sempre gostei, quando eu entro, eu gosto sempre de me entregar de corpo e alma, quem me conhece sabe, e eu fui trabalhar junto à escola. Foi preciso, eu achei que era necessário fazer um trabalho junto com a escola. Por que saiu? É só para eu explicar o porquê dessa lei. Projeto, né? Hoje Hoje que é lei, uma lei, né? Hoje é lei, né? Quando a gente começou a trabalhar com os professores, a gente via um índice de crianças, até porque, infelizmente, lá o socioeconômico é muito baixo, né? A gente via a questão de depressão muito alta, questão de bullying, já começava os bullying, começava o déficit de atenção. E alguns, até os próprios professores, às vezes, não eram preparados para lidar com certas situações. Como a gente viu, eu fui atrás de ajuda fora da nossa cidade. Inclusive, eu fui atrás de Teresina, do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que hoje no Brasil, nas grandes capitais, tem muitas referências, apoio, né? O de Teresina é muito bom, funciona dentro das estruturas que eles têm, muito bom. E a gente trouxe esse trabalho para, depois de quando eu fui, em 2016, apresentei para um colega
vereador, que eu na época não era vereadora, só enfermeira, né? Mas infelizmente a pessoa quando não é da área, ou pelo menos não tem a sensibilidade, achou desnecessário. Não entende né? muito bem. Não entende, né? Achou que não dava ibope, porque infelizmente a minha classe política, eu digo, não alguns, a gente não pode generalizar, professor, advogado, toda classe tem aquelas pessoas que precisam de alguma situação para só se for benéfico, né, para eles. E não foi apresentado. Mas quis a população de Piripiri, me deu a oportunidade, quis que em 2017 eu assumisse uma cadeira na Câmara. E foi um dos primeiros projetos que eu fiz, a gente adaptando a casa. Já conhecia todo o trâmite, porque trabalhei lá há 13 anos, né? E eu comecei lá como agente administrativo, depois fui mulher de presidente, de vereador, e cheguei a ser vereadora. Mulher de... Mulher de presidente. E ex-vereadores, né? Que na época eu era casada com o... Tem a primeira dama, então tem uma mulher... né? E assim, quando a gente apresentou, eu fiquei muito feliz. Na época o prefeito sancionou logo, na primeira semana foi sancionado. Mas infelizmente eu não tive o apoio das secretarias responsáveis. E passou-se 2018, 2019, 20... E precisou a prefeita, uma enfermeira, uma pessoa sensível, assumir e colocar em prática a nossa lei. Que graças a Deus eu sou muito feliz e hoje a Secretaria de Saúde, a Educação abraçou a lei e é trabalhado, né, Anne, em todas as classes, em todas as salas e tudo. E hoje a lei já foi copiada em alguns municípios, como Buriti dos Lopes, Piracuruca, Brasileira, e outras cidades também. Mas assim, já... Beatriz, até um tempo desse, não tinha essa preocupação com o lado Não. emocional das pessoas. De jeito nenhum. O psicólogo não era... Ainda- Ainda hoje a ideia de psicólogo é Na deturpada, educação é bem complicado, né, não é? né? É no geral. As pessoas ainda associam muito a questão da psicologia com loucura. Loucura. Não entendem a essência realmente do papel de um psicólogo, né? Da psicologia. E até o próprio sistema educacional brasileiro, ele reverbera muito pela questão da cognição, ele cobra muito a questão mesmo do português, Comportamento, né? da matemática, o que ele sabe. Com o tempo, a própria questão da BNCC, ela vem trazendo esse aspecto mais emocional, mais afetivo, por isso as 10 competências socioemocionais que a própria BNCC traz, então... A coisa está mudando, mas até um tempo desse, realmente, para lado que falar emocional, da questão emocional? Para que trabalhar isso na escola, né? porque Nos também- aspectos, no geral. Não tinha Também não havia essa preocupação. conscientização, né? Esses problemas, eles vieram à tona mais recentemente. Na década de 70, década de 80, nem se falava em depressão, em ambiente... Não se falava. Não existe nem estatísticas precisas dessas décadas, porque era algo assim totalmente tabu e não havia a preocupação. A preocupação, como a senhora acabou de dizer, era ensinar matemática, português, moral e cívica, o SPB, era essa a preocupação. Ainda Ninguém hoje é um tocava. tabu, né? Mas né, bem melhor. Não, esse tabu, Bem melhorando. já está melhorando muito, bem Felipe. melhorando, Muito, muito. né? Mas ainda é muito difícil falar. Falar de depressão, falar de suicídio, falar de comportamento, como a Ana disse, emocional ainda. Porque nas décadas, quando você tinha qualquer distúrbio, fazer internar, né? Nos hospícios, né? Muitas vezes a pessoa nem Infelizmente, a precisava. gente tem experiências aí, Anne, como psicóloga e estuda mais afins, horríveis. Você conhece situações, né? Bem delicadas. Mas a questão do emocional realmente Holocausto não é brasileiro, trabalhado. né? Lá em Minas. Como? Holocausto brasileiro, já ouviu Lá em falar? Minas, Pois lá em Minas. Foi um livro, tem um documentário, mas tem um livro. Lá em Barbacena. Exatamente. Mineiro, né? Mineiro, Pois lá de Barbacena. Então, Holocausto. o Holocausto brasileiro. Lá era o depositário de pessoas que tinham doenças mentais. Não loucos, de pessoas que tinham doenças mentais. Eles não Era um tratavam depositário. qualquer Tinham pessoa. doenças Não, mentais. exato. Sim, mas no Eram entendimento. prostitutas, eram pessoas Aqueles que moravam estavam de contra- rua, era a minoria. O Essa público, classe notória, né? exato, rejeitado pela sociedade. Eram depositados lá. Até quem pensava diferente. Mas não foi morto, não, né? Mor- quando- Morreram por- muitos. pois é, por isso Muitos que eu- morreram No lá. Holocausto, Justamente, Holocausto porque foi o Holocausto, né? tratamento sim. O do Holocausto tem a ver bicho. com- É como se Morre- fosse um bicho. Eles trataram como bicho. Triste. Não, tem alguns documentários, como a professora acabou de citar, tem alguns documentários
reais, documentários mesmo, de imagens da época, você via um campo de concentração de Auschwitz. Era a Eu mesma tenho um coisa. livro, o Holocausto Pessoa Brasileiro. jogada, era abandonada lá. As famílias, muitas vezes, a própria Nem tinha família, muitas vezes a própria família levava e depositava Deixava lá. lá. Deixava Então, lá. a história ajuda também as pessoas procurarem ajuda, né? Porque, pô, um tempo atrás estava me matando. Me matando que eu digo assim, eu tô passando por esse problema, mas um tempo atrás, se eu tivesse vivido nessa época, eu estaria era morto. Sim. Aí a pessoa já fica com medo hoje em dia, né? E é por isso que é bom ter essas rodas de conversa, Abordar os temas. Né? abordar os temas, para mostrar que de fato a história estava errada. É, né? e é muito importante também entender que normalmente as pessoas, como eu falei no início, terceirizam as soluções, jogam para as esferas públicas, tanto elas federais, estaduais, municipais, a solução desses problemas. E a sociedade civil, no meu entender, é que deveria tomar atitude, não esperar. Porque nós temos capacidade, a sociedade civil tem capacidade de se mobilizar e criar, como o CVV, o próprio CVV, ele surgiu na sociedade civil. Na sociedade civil. Então a gente tem condições de fazer isso. Não é esperar, a gente não precisa esperar. O profissional, como a senhora psicóloga, ou enfermeiro, o pessoal da área de saúde, o pessoal da área do direito, porque tem uma implicação no direito também. tem. E essa implicação ela é muito importante. Então, nós, como operadores de direito e o pessoal da saúde, a gente tem condições. É por isso que a nossa atitude de Sim. trazer em voga o tema. Eles são protagonistas. O né? Eu direito- boto o muito direito esse nome, entra- protagonista. Os auxílios, né? Os benefícios, né? são Aí o Exatamente. direito. Uma Agora- coisa assim que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de conversar e de colocar é que as pessoas ainda creem que, por exemplo, as crianças elas não têm transtornos mentais. Muitas das pessoas pensam assim. E nenhum de nós estamos isentos de ser acometidos por algum tipo de transtorno. Nem as crianças. Então, as crianças elas podem ter depressão, as crianças elas podem ter um transtorno de ansiedade, algo que tem sido, depois da pandemia, com a pandemia, ainda hoje, números Ansiedade é a altíssimos. doença do TOC, TAG, TEPT, transtorno do pânico, enfim. Então, são vários transtornos e que a criança ou adolescente estão vulneráveis a isso, né? Então, os pais, eu gostaria que olhassem, observassem, acompanhassem esse movimento, fosse mais presente na escola, para buscar saber realmente como foi hoje, o que aconteceu, como está, porque eles, infelizmente, eles não estão isentos de ser acometidos por algum transtorno mental. E eles dão sinais, né? Ana? Eles dão Pois é. sinais, porque a mudança de comportamento é um dos grandes sinais. Quando a criança se isola demais, o adolescente se isola demais, pode a família procurar investigar o que está acontecendo, porque por trás daquele isolamento por trás daquele comportamento, Felipe, tem algo. E muitas vezes, assim, hoje, quando eu digo que a ferramenta da internet é muito bom, mas a ferramenta da internet leva um índice altíssimo de depressão e ansiedade. Porque às vezes quer suprir uma necessidade que ele vê na internet, não tem acesso. É isso Né, que eu Anny? até Mais ou falar. menos assim. Para nós da Gestalt, o transtorno mental ele vem em detrimento de eu não conseguir construir a minha imagem, ou eu fazer isso levando em consideração a imagem do outro. Eu querer ser como o outro. E isso só fortalece, né? A internet, Só. da gente achar que o outro, meu Deus, o outro só posta riqueza, Aquele mundo ideal, né? um mundo lindo, ela tá tão feliz, eu não estou, né? E construir isso. Então, os transtornos mentais, dentro da questão da Gestalt, vem muito disso, né? Essa busca dessa imagem do outro, é como se você transferisse, né? Quisesse trazer aquilo para si. Fizesse um espelho do que, né? Exato. E principalmente na adolescência, com o adolescente que está nessa construção de identidade, que está nessa busca dessa sua personalidade. Por isso que hoje, só para adentrar em um parênteses aí, por isso que hoje a psicologia, a psiquiatria mesmo, ela bate muito em cima da tecla. O que você vê na internet, o que você vê nos stories do seu amigo, do seu colega,
às vezes não é a vida real. Eu assisti uma palestra da doutora Pamela, Na maior parte a das vezes não é, né? Não, a maior parte, a psiquiatra, ela até explicando, ela postou uma mesa lá, uma imagem de uma mesa, a gente fazendo cursos virtuais, mas muito produtivo. E ela colocou lá uma imagem linda, uma mesa linda, mesa posta, uma pessoa, uma taça, e dizendo que quem precisava de companhia para ser feliz, assim, se glorificando, um momento lindo, um momento, e por trás do história ela mostrou a pessoa, as lágrimas, né, um fundo de depressão. Inclusive, foi permitida a foto, a autorização, que é uma paciente dela na época, não foi dito o nome, foi colocada imagem e tudo, mas que a gente não divulgasse nome nem nada. Mas foi o que ela quis focar para a gente, profissionais, mães. Para as redes sociais, tá muito lindo, maravilhoso. É lindo, É aquele lá velho fora, ditado, depois quem vê cara não vê coração, música, né? tá nos stories, tá tudo bem, mas fora dos stories, né, tá, é o que eles, principalmente hoje, eles falam, a classe psicológica, da psicologia, tratar isso. Que o que você vê na internet não é a realidade. Porque, infelizmente, é o que desencadeia, né, Anne? Há um momento de ansiedade. Cria uma expectativa Cria muito muita grande. expectativa. Por que o outro Às tem e vezes eu não eu tenho, né? quero, Por que ele vive aquela situação de conforto e eu não vivo, né? Exatamente. E nesse sentido, já que a psicologia, né, o próprio psicólogo, né, o profissional, ainda há muito preconceito, não é isso? Há muito preconceito. Muito. Então, eu gostaria que a professora falasse, como psicóloga, né? E professora também, porque a senhora dá aula de psicologia, de alguma psicologia, né? Dá. Falasse qual o papel da psicologia nesse combate ao suicídio, né? Setembro Amarelo, no combate ao suicídio, depressão e os demais transtornos, não é isso? Que é para quem está nos assistindo tirar essa questão desse preconceito da psicologia, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse. O papel do psicólogo vai de acordo com onde ele está inserido. Eu sou psicóloga escolar educacional, como vocês sabem. Então, o papel do psicólogo escolar educacional, ele vem mais na perspectiva de orientação, de aconselhamento. Já o psicólogo clínico já é mais tratamento, por exemplo, né? Então, assim, a essência do papel do psicólogo, além de compreender, de analisar, de interpretar, que até esse termo vai de acordo com a abordagem que aquele psicólogo atua, o comportamento, o mundo interno do sujeito, levar essa saúde mental, né? Ser um apoio para essa saúde mental do indivíduo, né? Da sociedade, tá? É por isso que, assim, graças a Deus que a gente está sendo, depois com a pandemia, o boom mesmo, não sei mais viver sem psicólogo, agora eu estou compreendendo o que ele faz, a diferença. Tendo seu As reconhecimento, pessoas né? tiveram mais conscientização, né? Um papel mais forte agora. É por isso que ele se encontra em várias instituições. A gente chama de equipamento. A gente, dentro do aspecto social, da psicologia social, tem o CRAS, tem o CREAS. O CRAS é a porta de entrada, né? Então, diante da vulnerabilidade social, tá? O CREAS já trabalha mais no campo mais especializado, Vulnerabilidade abuso, mais. trabalho infantil, né? CAPS, os CAPS, que em Biripiri a gente tem o CAPS 2 e o CAPS AD. Já reverbera dentro da psicologia a saúde, né? Ligado com a saúde, tá bom? Com a pandemia, o hospital teve, né, na época, não sei se vocês podem até me corrigir, se as meninas não estão lá, mas no período da pandemia tivemos psicologia hospitalar, que é uma coisa nova para muitos, para a gente não, né? Mas para a sociedade é algo novo. Até para nós aqui em Piripirara foi novo. Pois é, novo, né? E a gente está agora buscando esse espaço, mais esse espaço, tá? Na educação. Então, assim, veja o quanto a gente é importante, né? Então, eu sempre gosto de dizer, a psicologia trabalha com o homem. Então, o homem está em todos os espaços sociais. Então, tem psicologia. Então, a partir do momento em que realmente a gente possa
ajudar nesse autocuidado. Ultimamente eu tenho falado muito isso, né? Desse autocuidado, da gente orientar, da gente dizer, se cuide, faça uma terapia, faça uma atividade física, busque realmente você se conhecer. Nossa, tô com uma manchinha. O que essa mancha tem? Gente, ultimamente eu tô sentindo tanta dor de cabeça de você conhecer seu corpo, as reações do seu corpo. Quanto do nosso corpo reage em detrimento das nossas preocupações, do nosso estresse, né? Muito dos problemas hoje de pele é ligado com o campo O estresse. emocional. Uhum. O próprio transtorno de ansiedade, o físico reage, né? Ele As doenças grita, psicossomáticas, né? né? Ansiedade, eu tô taquicardia, eu tenho sudorese, eu tenho falta de ar, né? Tem Então, manchas. é muito forte essa relação. E aí Platão já fala isso lá, né? Da filosofia, dessa dualidade entre essa mente e esse corpo, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Felipe, a psicologia ela tá aqui para auxiliar, para ser orientativa, para te ajudar nessa busca interna, né, e da sua saúde mental. A gente fala hoje dos soft skills e hard skills, né? As habilidades aí do século XXI. Não adianta eu ser expert na técnica, na minha área da minha enfermagem, na minha área da psicologia, na minha área do direito, se emocionalmente, que é o soft skills, eu não estou muito bem. Eu não estou conseguindo me relacionar com as pessoas, eu não estou sabendo liderar, eu não estou, de certa forma, enfim, nem aí, né? Então, esse mundo narcisista, esse olhar narcisista, infelizmente, é algo que a gente tem visto muito hoje no século XXI. Pois é, e foi dito aqui agora há pouco que as pessoas, a família deve prestar atenção nos seus membros, nas suas crianças. Mas para esclarecer bem para quem está nos ouvindo, no momento que eu percebo que um filho meu, um neto meu, já tenho neto, na hora, Já tem, né? tem só 5. Meu Deus, que bom. Maravilha. No momento que a gente percebe a alteração de comportamento de uma criança, de um membro da família, aqui em Piripiri especificamente, a quem eu devo recorrer? Onde eu recorro? Por exemplo, na escola. Eu tenho um filho lá na escola e eu percebi que ele está com um comportamento diferente daquilo do habitual dele. O que é que a mãe deve fazer? O que é que o pai deve fazer? Deve procurar quem? Pronto, pode falar com o diretor, com o professor, solicita para o DAI, que é o departamento que eu faço parte, né? O departamento de assistência ao educando. Eles mandam lá um ofício, a gente organiza um atendimento e eu faço as orientações, faço essa rede funcionar. Mas veja, A parte não, continue, vá. Na escola, você sim, falou na escola. Aham. Mas tem uma equipe, tem Tem, mais tem. psicólogos Tem na pedagogo, equipe? É só a né? senhora. De Mas você tem uma psicóloga sou eu. equipe com pedagogo, né? Tem a professora Lucidelvia, que é a socióloga. Certo. A gente tem um assistente social. Nós temos Então tem uma duas... equipe É tudo multidisciplinar Tem, que vai uma dar equipe apoio multi. quando necessário. Exatamente. Depois que a Anne, né, na questão da escola, detecta a necessidade, ela encaminha para os equipamentos necessários, tipo equipamento de saúde, já que ela acha que ali não é só a questão educacional, mas ela precisa de acompanhamento clínico. Aí a gente tem a rede, né? Hoje a gente tem o CAPS, mas também a gente tem o Centro Adalto. Que eu chamo UPA, né? O Centro Adalto Antônio Rezende, né? Tem psicólogos lá. Adalto Rezende, porque eles são... Adalto Coelho Rezende. A gente tem psicólogos que trabalham a faixa etária de criança, que são 3 psicólogos maravilhosos. Aí tem... aliás, são 4, né? Porque temos a Araceli, temos o Jairo, temos Rebeca, a Anne e a Rebeca, né? São 4 e cada um tem o seu perfil. E hoje a gente é muito feliz de ter... Temos psiquiatra também. 2 psiquiatras. A rede da saúde hoje, infelizmente, ainda não é o suficiente. Você acredita? Nós temos 4 psicólogos em diferentes áreas, mas todos clínicos, né? Quando a necessidade... Lá a gente atende toda hora, ofícios da educação, Eu mesma, eu tenho que... É uma cadeia. Até porque você, para ter resultado, você precisa trabalhar uma cadeia, né? Um Pois é. ciclo, né? E é Tem bom as meninas do NASF também. Que já tem um apoio exatamente. todo. justamente para esclarecer para a população, porque a crítica
é muito presente em todo serviço público, né? Muito. É muito Infelizmente, presente. a saúde pública ainda não é o essencial que a gente queria. Não é o ideal, Mas, né? Mas ela tem hoje avançado. a gente tem né? avançado Ela muito. tem avançado. E é justamente para esclarecer a população que quando ela precisar, ela vai ter esse apoio. Porque muitas vezes a pessoa tem o problema, sabe que tem, mas não toma atitude de procurar ajuda, porque imagina que não vai encontrar. Por exemplo, tem 2 CRAs aqui em Piripiri. Né? Desde 2007, devido à questão do número de população, que eu já trabalhei, fui coordenadora, né? Na época, o CRAS que chegou aqui foi da gestão do doutor Odival. E a gente tem 2 CRAs. Né? Então, o próprio CRAS pode receber essa demanda e fazer essa rede funcionar. Uhum. Né? Os Então, PSF, né? Tem os Também. PSF Que que é a a questão gente do tem a NAS. equipe do NAS, a Aquela- gente tem os psicólogos já que atende, tem uma equipe toda, o NAS é formado por assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros, né? Fonoaudiólogo. E a gente tem todo esse encaminhamento. Quando não os próprios PSFs, os postos de saúde, Felipe, não conseguem dar continuidade ao tratamento, já que precisa de um tratamento mais Específico, longo, mais longo, né? específico, Demorado, mais é. demorado, aí precisa ser encaminhado para o Centro Adalto, que é uma rede de especialidade. Hoje nós temos 20 especialidades lá, graças a Deus está funcionando. É um avanço na saúde pública. A Pois gente porque vê é interessante. A senhora falou de outros saúde, olhos. falando em saúde pública, né? Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer um plano de saúde porque a saúde pública no Brasil está acabada, não existe saúde pública. E muitas vezes você faz um plano de saúde, como eu tive a experiência há pouco tempo. Você faz um plano de saúde, paga caro, porque não é barato, e quando você precisa, Nem atendido. você 30 dias, 60 dias Pra para liberar conseguir um marcar um exame, exame, para marcar uma consulta. Uma consulta. E muitas vezes você vai no PSF E e atendido. consegue. Eu usei aqui, tem um PSF perto da na Crisfap, sua casa. perto da minha casa, eu precisei, fui lá. Eu me espantei. Eu peguei o telefone, liguei para minha irmã em Belo Horizonte, que fala muito de plano de saúde. Falei, eu estou aqui no melhor plano de saúde, que eu cheguei e Sou fui do atendido. SUS. Do SUS. É o melhor plano de saúde do mundo. Eu precisei há anos atrás. A professora Ana sabe que eu gosto de contar história, né, professora? Eu precisei há anos Eu gosto de atrás. ouvir. Eu precisei há anos atrás de um Gosto de atendimento contar. no Hospital São Marcos, que é um hospital Referência. particular, mas conveniado com o SUS. E referência, Tive né? e referência. Tive o melhor atendimento. Eu nunca tinha estado no Hospital São Marcos. Eu fiquei encantado. Mas pelo SUS. Não é pra gente, pelo SUS. Não é pra gente ficar encantado porque está no hospital, né? Porque a gente Não, mas pelo mas como andamento, foi pelo necessário, atendimento, eu fiquei né? impressionado a assistência que foi dada, médico de primeira qualidade, exame de primeira qualidade, os melhores equipamentos. Não gastei um centavo. Se eu fosse fazer isto Acho. pagando o que eu fiz lá na época, com certeza eu teria deixado mais de 10 mil reais lá. E foi todo atendimento pelo SUS. Então a gente tem que agradecer que nós temos o melhor sistema de saúde. Não é o melhor que não é o que nós precisamos ainda, mas é o melhor do mundo. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Eu sempre Do mundo. digo. Não Eu sou existe em defensora nenhum do país SUS. do mundo um sistema de saúde público Como o SUS. que tenha esse alcance praticamente universal que o SUS tem. É lógico que ele está aquém das necessidades, porque nós somos um país Mas eu continental, sempre digo que nós somos um às país de vezes 220 milhões de é culpa dos habitantes. gestores. Populoso. Mas tem melhorado, é como eu disse, tem melhorado. Eu tenho 58 anos, eu cansei de passar noite em fila do INAMPS. Sim. Antigo, eu ainda sou do tempo do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Era Eu o que cansei, funcionava para eu marcar cansei de consulta. passar a noite na fila para conseguir uma consulta. Chegava lá 10 horas da noite, eu, minha mãe, mais 2 irmãos, passaram a noite para conseguir consulta. Hoje você, em algumas cidades, consegue. Se tiver um bom centro de regulação, você consegue até por telefone. Você consegue marcar uma consulta por telefone. Aqui pelo já SUS. flui muito, flui Então a muito. gente tem que As agradecer. E especialidades. não só eu dei um exemplo, Uhum. mas a gente, dentro do nosso tema aqui, por isso que eu queria que fosse esclarecido para quem está nos ouvindo. Qual a rede que tem, como vocês acabaram de fazer. exatamente. Então você que está nos ouvindo, dê valor àquilo que você tem na porta da sua casa. Procure recurso, procure ajuda, porque muitas vezes basta o olhar de um profissional em cima do seu problema para que ele seja resolvido. Né? O acompanhamento de um profissional que tenha a sensibilidade, que tenha o conhecimento técnico
para esclarecer algo que você não compreende, mas que você dividir com quem tem essa capacidade, você vai resolver o seu problema. Né? Exatamente. Eu sou uma prova disso, né? Inclusive, eu tava até tentando não falar desse assunto, porque eu nem sei se aguentaria falar, mas eu já sofri sobre isso. E é importante falar num momento como esse, Vamos lá. porque Foi experiência. é experiência, né? E hoje eu estou aqui. Então, para aquelas pessoas que estão nos assistindo e tem medo, tem preconceito, esqueça disso. Porque eu tive esse problema, procurei sim um psicólogo, procurei um psiquiatra, foi pelo PSF, Posto de Saúde, e pelo Centro Adalto, né? E graças a Deus eu não tinha esse preconceito. Graças a Deus eu não tinha esse preconceito. Inclusive eu mandei uma mensagem para a professora Anne, ela pegou, Felipe, você tem que procurar isso, procurei. Fui atendido no posto de saúde por um psicólogo e também um psiquiatra no Centro Adalto. E eu vou, olha, a primeira vez que eu tive aquela consulta de fato com a psicóloga e ela perguntou, é a sua primeira vez? É minha primeira vez. A primeira coisa que ela falou foi explicar. Explicar. Na primeira consulta, eu também não aguentei, comecei a chorar. Na hora que ela falou, comecei a chorar, né? Uhum. E Que é normal. comecei a chorar. Mas foi a melhor consulta que eu já tive na minha vida. Melhor consulta que eu já tive na minha vida. E aí, né, ela fez o trabalho dela, né, na consulta, também fui pro psiquiatra, gostei muito da consulta do psiquiatra. Fui diagnosticado com depressão ansiosa, né? Passaram remédios para me tomar. E eu não falei abertamente como estou falando agora, mas eu fiz umas postagens, né? Mas é importante o seu depoimento, até porque o acesso que nós temos justamente, hoje, para esclarecer. acesso à informação, até também para quebrar esse tabu, porque muita gente, Felipe, muita gente ainda tem esse tabu, né, Anne? De falar, de dizer que precisa. Até porque ainda tem, infelizmente, algumas situações que dizem assim, psicólogo e psiquiatra é de louco. Ainda tem esse, infelizmente tem, até porque a gente convive toda hora. Mas é muito bonito e assim, hoje você está podendo falar, conseguindo falar, e é importante você como uma pessoa formadora de opinião, defensora de leis, e que dê seu depoimento, porque você encoraja outras pessoas a procurar. A gente vem de uma cultura muito machista. Machista. Homem não chora, homem não sofre, sente. Homem isso, homem aquilo. E não é assim, né? Então, é preciso a gente estar colocando, como eu já falei, vou só reforçar, qualquer um de nós. Estamos sujeitos. Né? Então, quantos psicólogos também estão adoecidos? Quantos psiquiatras estão adoecidos? Levando em consideração um turbilhão de coisas que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Então, não é fácil. A gente Por tem isso até um a questão parênteses do aqui, autocuidado. né? Aí, antes que me perguntem, todo psicólogo precisa de um psicólogo. Mas com Precisa. certeza, com Então, certeza. não tem como, né? E só, Então, só concluir, né? A gente só deu para você. aliviar. Só concluindo, aí quando eu recebi o diagnóstico, né, de depressão ansiosa, aí eu fiz só uma postagem do remédio, assim, só isso, né? E eu recebi mensagem de pessoas que eu não esperava, de fato... apoio? De apoio. E de pessoas que eu esperava, né, Recriminando. com aquele preconceito, entendeu? Uhum. Se eu tivesse feito uma postagem na internet, igual no início da nossa conversa, né, das seitas, desses Sim. grupos que tem na internet, se eu tivesse feito uma postagem e tivesse sido abordado por esses grupos e não tivesse procurado ajuda, talvez eu não estaria nem aqui falando. Com certeza. Talvez não, né? Porque a gente né, não Exatamente, sabe isso. como é que você ia desenvolver e mas, aceitar tudo isso, né? talvez eu não estaria aqui, talvez eu teria escutado esses grupos. Mas, quando eu fiz a postagem, eu já tinha procurado ajuda. E como eu falei, foi a melhor consulta do mundo que eu já tive. Entendeu? Tão tal que na segunda, a psicóloga falou assim, olha, teve uma melhora significativa aqui, eu já lhe vejo bem melhor. E aí fui fazendo as consultas até ela pegar e chegar num ponto de... Alta? De dizer, olha, não você não precisa vir mais, você já tá... acompanhamento. E eu vou falar, eu perguntei pra ela,
mas eu não posso ficar vindo, não. Juro por Deus, juro por Deus. Mas eu porque, acho que Porque hoje já às dá uma vezes- vaguinha pra Pra outro. outro. porque a que a consulta, demanda é grande. porque a consulta é excelente, entendeu? Por mais que eu não tivesse, né, já tivesse passado ali e tudo, mas eu queria continuar, porque é excelente uma consulta com um psicólogo. E uma coisa E o interessante. psiquiatra É maravilhoso, eu até digo, A questão medicamentosa. É, e o Pois é, importante eu ia a até gente comentar a tá respeito falando da questão de sobre. medicamentos, porque a gente fala até agora falando de tratamentos, de acompanhamentos na conversa, numa consulta e tal. Mas até a questão do medicamento. Tem muita gente, eu já presenciei, muita gente chega na farmácia com uma receita de um psicotrópico, um medicamento utilizado para algum problema mental, e chega ali todo com cuidados, mostra, não quer nem falar o nome do medicamento, porque a pessoa que está do lado pode demonstrar um preconceito, né? Sim. Porque ela está tomando aquele remédio ali para doido. Né? Que é o tem, pensamento, né? O infelizmente pensamento ainda é tem esse. esse preconceito. Muitas vezes o Muito, pensamento é muito, esse. muito. Realmente é o Assim, pensamento não preconceito. tem como. Transtorno mental precisa do psicólogo e precisa do psiquiatra. Precisa Que da é ajuda onde- dos dois, que né? é um mano? complementando o trabalho do outro. Enquanto o psiquiatra vem com a questão medicamentosa, o psicólogo vem E com às vezes suas até Exatamente. até de outros profissionais, para introduzir, tipo, os físio ou profissionais de dança, para colocar em grupos, né? Em grupos de, Porque como a de gente disse no início, atividades. é muito porque quando você importante ocupa a que você- mente, né? Exatamente. Trabalha a mente, E que trabalha você aquela interaja ansiedade. com as pessoas, né? Que você interage com as interação pessoas é ali. muito importante, a interação é muito importante. Mas fazer um parente na saúde pública, como um lindo depoimento do Felipe, que a gente é emocionada, a gente que trabalha e a gente convive com jovens toda hora e a gente vê muita realidade. Eu fico triste, algumas situações, por às vezes a gente ainda não poder fazer tudo, que infelizmente a gente não consegue. Mas hoje, sem paixão política, sem nada, hoje a gente vê uma rede de apoio à questão de saúde mental muito boa na nossa cidade. Nós temos lá o Centro Adalto, infelizmente a demanda é muito grande, porque hoje a Organização Mundial da Saúde, ela determinou que a saúde mental hoje é a doença do século, né? A depressão é a doença do século, mas que precisa ser tratada como, infelizmente, alguns equipamentos de saúde ainda Eu ainda acho que é equipamentos ansiedade. eles trabalham com a questão de mais a saúde física. E se você não tiver saúde mental, você não tem física. Porque, como você disse, o corpo reage o que o questões emocional está emocionais. sentindo, né? E hoje a gente tem uma rede muito boa de assistência à psiquiatria, à psicologia, à saúde mental, muito boa. Mas, infelizmente, a demanda é grande, muito grande, porque vocês precisam ver, precisam conhecer a realidade. Eu queria, assim, que um pouco da população conhecesse a realidade dos nossos jovens hoje de depressão. Depressão, ansiedade, mas a depressão hoje é uma realidade no nosso município. As questões das crianças mutiladas é imensa, é imensa. E às vezes não tem ajuda porque os pais não aceitam. Precisa muito trabalhar a família. Ah, isso é besteira, frescura. Isso não é sei o quê. frescura, isso é coisa de. Sabe? E acha porque a classe média baixa não pode adoecer disso. E, infelizmente é o que está mais acometendo. E assim, às vezes você tem a questão da socioeconômica também. Por que ela tem isso? Não pode, tem tudo na vida. Mas às vezes o que ela tudo na vida está faltando ali um ponto-chave da família, né? Mas assim, um sonho como vereadora, como uma pessoa pública, para trazer, implantar na nossa cidade um centro de psicologia. Eu tenho um sonho. E assim, eu acho que a gente vai conseguir, já levei isso para a nossa prefeita, está começando agora, a gente tem todo, se Deus quiser, um projeto pela frente. Não é um projeto simples, eu tenho consciência disso, até porque, mas eu queria assim, uma rede de psicólogos de várias vertentes, de vários momentos clínicos, né, de teorias clínicas, mas que se fosse tipo só para atender. Só teria psicólogo? Só psicologia. Porque é o que a gente vê, assim. Não,
Psiquiatra, claro, Também. para tratar a saúde mental, né? Os neuros também. Os neuros, assim, a gente tem muita dificuldade em neuro, né? Precisa Hoje, de neuros. hoje nós temos uma demanda que eu não vou dizer aqui até para não assustar, principalmente de neuropediatra, principalmente para detectar o autismo, que hoje Por isso que eu tô é perguntando, é só psicólogo? Porque- não, mas eu tenho um projeto assim, que a gente direcionasse só para a psiquiatria, a psicologia, só a saúde mental. Certo. Mas que assim, ó, hoje nós temos 4 referências na nossa central da alta e 2 psiquiatras e atende todo dia e nós temos só tem vaga para dezembro. Às vezes você precisa uma demanda urgência da Mas é até da particular. educação, Até particular também. às tá vezes lotado. Pois a é. demanda urgência da justiça e precisa mostrar ali para tentar fazer os encaixes. Mas não é um atendimento que você atende, conversa ali e vai-se embora. Precisa de um acompanhamento, né? E isso é um sonho que eu tenho. Eu espero que eu não consiga alcançar, se eu não conseguir mais que outras pessoas. Eu deixo aqui registrado que eu queria colocar um centro de psicologia, centro de saúde mental, que trabalhasse psicologia, psiquiatra e neuro, que é uma cadeia que precisa para fazer detectar e associar, né? A questão. Agora, Apesar da gente falar de TEA, que é o transtorno de espectro autista, não ser um transtorno mental, mas um transtorno dentro da questão do desenvolvimento, né, neurodesenvolvimento, hoje eu fico muito preocupada com a quantidade de diagnósticos e de crianças ainda não diagnosticadas com o transtorno de espectro autista. Demais, Tá cresceu, muito evoluiu. Eu não de sei se é forma porque hoje as Porque- pessoas estão tendo mais informações. Significativa. mas é o que eu ia dizer. Eu Não sei acho se é que porque as sempre pessoas- existiu, mas não era Não, detectado, né? Não era Mas diagnosticado, assim, né? a nossa realidade, né, Ana? A nossa realidade, eu porque acompanho de perto ali o Centro Adalto, que tenho como coordenadora minha irmã, a Patrícia, e a gente conhece de perto a realidade, Anne, nas escolas. Eu até digo assim, não, sempre existiu, só não tinha as informações mais acessíveis, né? Porque não é um transtorno de hoje. Mas, assim, a evolução na nossa cidade, na nossa realidade, é imensa. E o pior é que nós não temos profissionais, né? Nem porque não queira, é porque não tem para Não tem, contratar não tem. a especialidade. Um neuropediatra hoje é raríssimo você conseguir. Até o pediatra, né? Que é mais simples, né? Do que o neuropediatra, é difícil a gente E aí encontrar. hoje entra até vocês, né? Da questão do direito previdenciário, Justamente no do, caso, né? do PPC. BPC, benefício de prestação benefícios, continuada, né? Agora, Pra me crianças diga uma que coisa. têm TEA. Que tem direito, né? Dentro da prática diária de vocês, onde é que entram as drogas nesse meio? Da depressão, do É suicídio? um dos fatores Onde é que- mais... É que não vamos nem. Eu gostaria de tocar um pouco no assunto, porque eu acho que ele é muito pertinente, Não, né? mas a droga. e A é um droga dos responsáveis também, Pois né? é, a droga é um dos responsáveis, né? E pode também ser uma das consequências, né? Ele pode ser causa e pode também ser consequência, né? O uso da droga. Ela pode causar a depressão, me corrijam se eu estiver errado, mas também pode ser consequência dela, né? É por isso que tem um CAPS AD. Uhum. Né? Aqui até pertinho de vocês aqui, né? O CAPS AD, que é a coordenadora, é a Samília, né? Coelho, que é psicóloga. É algo também complicado, né? A gente está conversando, mas é extremamente necessário, até porque a gente vê o jovem Exatamente. que inicia essa relação com o mundo social. Para eu participar de um grupo, eu preciso estar bebendo, preciso Tá estar fumando. Exato, né? Então, começa muito por aí, tá? A questão da influência, uma busca... De inserção naqueles grupos, né? Exato. Então, às vezes até um ritual, para você participar daqui, você precisa Justamente. fazer isso, Fazer né, isso, é Felipe? verdade, Acho que você, se Justamente. você é mais jovem, conhece muito, assim, né? Nesse sentido, né? E aí, é um cigarrinho aqui, é uma bebida aqui, não vai ficando só aqui. É natural, é nosso, do jovem, ter essa curiosidade, né? Saber. E às vezes não E consegue aí, sair, né? Depois da e curiosidade. assim, vai testando outras drogas mais pesadas e quando se vê na situação já tá, né? A questão da dependência química realmente. Então, às vezes a questão mesmo família, gente, não olha, não percebe.
essa busca a gente falou do filtro, né? Então, como você disse, talvez se eu não tivesse tido essa orientação com os profissionais, talvez poderia ter me levado por alguma informação que eu vi na internet, ou alguém próximo a mim ter me dado uma informação errônea. Então, é tudo isso, né? E o jovem, ele precisa de uma referência, Kennedy. Talvez hoje os jovens não têm referência dentro de casa. Não tem essa referência. Eu vejo também muito por aí, alguns contextos que eu tenho vivido e vejo, não tem essa referência. A dissolução da família, Tem né? ninguém ali que diga isso é errado. Enfim, não tem. A estrutura familiar hoje está muito abalada, né? Bem complexo, é muito complicado. Muito bem. A droga, eu digo que eu acho um fator predominante, muito para a influência dos jovens, como você disse, pode desencadear depressão, mas também pela depressão pode levar à droga. Mas eu acho que um dos fatores é a facilidade que hoje o jovem tem à droga. Como a Anne disse, tem que vigiar, tem que ver, tem que olhar, correr atrás assim do comportamento, do acessível. As pessoas às vezes quando não tem o poder econômico, mas começa a tirar as próprias coisas dentro de casa, isso já é um alerta para a família, né? Mas pela realidade que a gente vive, como política, como profissional de saúde, como está lidando diversas famílias, diversas categorias diferentes, a gente vê que, infelizmente, a droga hoje é um ponto predominante também para o suicídio e a depressão. E, às vezes, assim, não aceita ajuda. Muitos, acho que a Anne, como psicóloga, vê isso. Ela trabalha diretamente com adolescentes, com jovens adultos, mas ela vê a resistência ainda. Por isso que foi muito bonito e muito, muito gratificante o depoimento do Felipe. Porque nem todos querem ainda falar que sofrem depressão, que sofreram, que precisaram de ajuda. Preferem se afundar no mundo do álcool, da droga. Como a Anne disse, nós temos a referência aqui, que é o CAPS AD. E que se você, eu convido até a população, até para que leve informações, tragam, seja multiplicador dessas informações, que conheçam essas redes, que conheçam, tenham acesso às informações, que às vezes você consegue detectar um problema dentro da família, dentro de casa. E às vezes não tem, acha que porque está isolado, que é antipático, não quer conversar, nem nada. Mas ali já é um sinal. Porque os jovens, o ser humano, ele dá sinal. O adulto, ele dá, o homem, sim, né? Ele dá um sinal. E eu acho hoje, a droga, acho um fator predominante para o acesso dos adolescentes aí à depressão e, infelizmente, ao suicídio, que é uma realidade, que é um dos pontos na estimativa ruim do Brasil, que a droga é um dos fatores predominantes no suicídio. E assim, as pessoas ainda não entenderam que buscar ajuda de um psicólogo, por exemplo, é algo preventivo. Só querem atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, quando tem algo instalado, o transtorno já está instalado. A dependência química é um transtorno mental. E aí não percebem que, já tem algum caso na minha família. O meu pai já é um alcoolista, meu tio já é alcoolista, meu pai já tem depressão, minha mãe já tem depressão, e eu tenho que fazer o quê? Buscar, fazer esse tratamento preventivo, né? Se cuidar, questão do autocuidado. Não, talvez quando realmente estiver instalado é que eu vou buscar essa ajuda. Então, uma coisa também que eu gostaria de deixar claro, que o trabalho do psicólogo também é preventivo. Eu sempre digo, Anne, hoje, Kennedy Felipe, eu falo muito, mas eu acho que eu digo que o psicólogo, hoje todo mundo devia fazer terapia. Porque a gente vive num mundo estressante, a gente vive num mundo que busca mesmo para desenvolver a ansiedade. Eu sempre digo que todo mundo devia fazer psicologia, todo mundo devia ter ajuda, uma terapia diariamente. É normal, você sai de uma sessão, né, Felipe? Como eu faço, você faz. É tão bom você ter aquela pessoa para você conversar, desabafar ali e confiar que aquela pessoa está ali, que você pode, porque hoje em dia, infelizmente, o ser humano está muito egoísta, muito egocêntrico, né? E muito individualista.
E a gente, às vezes, não pode confiar. A gente pensa que confia e não pode confiar, né? E o profissional está ali para lhe ajudar. A prevenção, eu sempre digo, hoje em dia todo mundo poderia ter o espaço. Infelizmente, a saúde pública a gente não tem nem para tratar já quem já está lá com diagnóstico e quem está precisando, mas... E uma coisa assim, Kennedy, só para fechar minha linha de raciocínio. A gente não se permite, muitas vezes, sofrer. Eu não posso estar triste. Por que você não pode estar triste? A tristeza é um sentimento extremamente necessário para o nosso Você pode lado. chorar, né, Anny? Sim, você se permitir. Você não precisa ser forte todo o tempo. Não estou dormindo bem, já vai atrás de um remédio. Né? Então, tudo levando em consideração a questão medicamentosa. Eu preciso estar tomando remédio para isso, preciso estar tomando um remédio para suportar isso. Também não é assim. A gente precisa entrar em contato com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Isso é riquíssimo. O ser humano, a vantagem da gente ser um ser humano é porque a gente tem tudo isso, né? Então, que a gente tenha contato, e eu estou falando, o autoconhecimento do seu corpo, das suas emoções, que é aí onde entra talvez o outubro, né? Outubro rosa, né? Questão do câncer. Então, muitas vezes, a mulher ela não se conhece o suficiente, né? Não faz o autoexame, como eu estou dizendo, essa manchinha apareceu, não, é normal. Será que é normal essa mancha? Assim, da gente realmente se conhecer para buscar ajuda só depois, que aí muitas vezes, né, Já é a gente tarde, sabe, já é tarde. Exatamente. Agora, só vamos encerrar. Vou fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar o setembro e falar um pouquinho do Outubro Rosa. O que vocês acham? Qual a visão de vocês nessa questão das doenças emocionais, vamos dizer assim, a religião? A senhora entende, vocês duas entendem que há uma importância, existe uma importância da religião para ajudar nesses momentos? Que a pessoa se sente sensibilizada, fraca, deprimida? Ajuda, mas às vezes também pode atrapalhar. É isso que eu quero Porque entender. tem que ter eu acho fantástico. Um limite, né? Porque Limite. acho fantástico, por exemplo, eu conheço alguns padres que, por exemplo, são psicólogos. Que a gente precisa saber que até aqui é algo espiritual. Aqui já não é. Então, isso aqui, E muitas vezes essa linha é tênue, né? pronto, perfeito. E muitas vezes a gente só fica no campo espiritual. Espiritual. Então, assim, lógico que a gente precisa, né? Não tem como, seja ele qual for, onde é necessário, mas tem situações que é ciência, é psicologia, é psiquiatria. Então, a gente precisa realmente entender isso aí. Por isso que eu digo, é necessário, mas às vezes também pode atrapalhar. É necessário, mas não é o Falta- suficiente, né? Não é o Exato, suficiente. por falta de conhecimento. Tem muito preconceito em relação a isso. Muito. Tá com depressão? Isso é falta de Deus. Você tá lá na igreja lá. Fosse aí por você isso, É isso é que eu falta vou- de Deus. que tá eu ia dizendo, se falar. é fosse falta de por Deus. isso, o padre Marcelo Rossi Não tinha depressão. caído. Mas né? assim, para falar de religião é bem complexo, até porque mexe com uma situação que cada um É, tem Não, pois é, mas opinião. eu não quero nem adentrar. É por isso que eu falei mas assim, rapidamente. falar só da pra- questão Sim. da psiquiatria, da psicologia, da depressão em si. Porque, como a Anne diz, muitos pensam pelo lado espiritual e precisa ser o lado clínico. Muitos, eu lhe digo como experiência, não aceita tratamento clínico. Porque acha que é o demônio, que acha que é o bicho ruim que está instalado ali e que precisa só de trabalho dentro da igreja, né? Eu quero que as religiões entendam, eu estou falando como ao lado clínico, lado de profissional de saúde, como a gente vê um olhar. E a gente vê muito isso. Às vezes, a questão da falta de Deus, a falta de fé, eu não vejo. Até como a Anne disse, o padre Marcelo Rossi foi um ícone da depressão no Brasil. Ele foi referência para encorajar outras pessoas, até de dentro Até da mesmo porque própria nunca igreja. teve medo de tratar do assunto, né? Até da própria Né? Ele igreja. sempre tratou do porque assunto. Fábio de Teve- Mello, por exemplo, Também, tem né? síndrome É. do pânico, é um Pois é. transtorno de ansiedade. Pânico, ele está em shows, deixa de apresentar porque não consegue Não nem subir consegue. no palco. Mas hoje já é trabalhado e por eles, e pessoas como o Felipe, que tem coragem de fazer o depoimento, porque tem muitos hoje que já dá e entra até na rede de ajuda.
que a gente está conseguindo avanço. Mas, infelizmente, ainda nas religiões, ainda é difícil de tratar. Ainda é difícil porque cada religião tem a Tem sua uma visão diferente. uma Sua visão visão. diferente. Aí tem também a questão dos grupos, que tem a questão de seitas e tudo, que é difícil tratar. Mas ainda a gente consegue. Mas eu Na vejo, rede pública mas eu ainda vejo hoje que assim, Melhorou muito. Os representantes religiosos, Estão no mais geral, acessíveis. eles estão percebendo que até aqui, tudo bem, já aqui Precisa Entendeu que eles fazem parte de uma. Tem que fazer parte dessa rede multidisciplinar, né? Melhorou preciso, muito. a oriento para buscar um psicólogo, Eu penso enfim. como se fosse então, uma sabe? triagem, né? Por exemplo, se eu faço parte de uma igreja evangélica, aí tem o Uhum. líder religioso, que é o pastor, aí eu tô passando. Geralmente eles procuram um pastor, né? Exato, exato. Então, eles Porque têm que confio, né? Tem a eles referência. têm que estar preparados para fazer aquela triagem. Quem faz aquela Exatamente. conversa? Sim. A partir do momento que não, de fato, você tá precisando de um psicólogo. Encaminha. Mesmo jeito é o padre que a gente vai se confessar Da mesma alguma coisa, né? Não é só para falar sobre Exatamente. pecado. Da mesma mas forma, o exatamente. psicólogo, que muitas vezes entende que o limite dele chegou ali, procura um psiquiatra. Né? Perfeito. Não, que é o que Kenneth, aconteceu no meu perfeito. caso, por exemplo. Eu fui tratado. Pois é, Os porque o dois. psicólogo Até viu que não porque era precisa, só às ele vezes, que ia dar conta você da precisa- situação, É né? como eu falei, transtorno mental são os dois. Os dois precisa do precisam. psicólogo, precisa do Precisa. psiquiatra. Eu fui mesmo. Outras tratado pelos dois. questões, aí só cabe, por exemplo, ao psicólogo. Eu quero me autoconhecer, eu quero reverberar talvez Entender no o que é a campo, situação. questão profissional. Então, psicólogo, assim, mas Dá conta da- transtorno mental precisa sim. Então, eu- Dos dois. Do Então, psiquiatra e muitas vezes de auxílio medicamentoso, né? Só isso. Justamente. Então eu penso, né, dessa forma de que os líderes religiosos são como uma parte de triagem, né? A partir do momento que não, eu não consigo mais ajudar aqui, lhe né? ajudar, encaminha. Porque você sendo encaminhado por um pastor, por um padre, eles não, porque confiam demais naquele líder religioso, né? Sim. E acaba procurando de fato um Pois psicólogo, um psiquiatra, né? Então vamos falar um Exatamente. pouquinho do Outubro Rosa. Outubro- Vamos cuidar da saúde física, né? Mas Falamos só para um pouco. finalizar Sim. o Setembro Amarelo, deixar aqui só que a gente, graças a Deus, tem muito alcance e já foi bem enfatizado, mas é importante falar que você fale. Tem uma rede para lhe escutar. Procure ajuda. Não fique com vergonha, intimidado, porque a rede está preparada para lhe ajudar. A opção hoje é falar. E tem muita gente do seu lado, mesmo não sendo profissional, mas um amigo, a mãe, o pai, uma pessoa da família, chega lá, eu estou precisando de ajuda, eu estou sentindo isso, mesmo que você não consiga descobrir o que você está tendo, mas tem pessoas que vão conseguir te ajudar. Importante, a vida é linda e precisa ser vivida. E tem pessoas que te amam, pessoas que te valorizam. Procure ajuda, se valorize. Você é importante demais. Você é importante demais para aqueles que te amam. A depressão, o suicídio, hoje tem cura através de ajudas e de diálogo, né? É isso que eu queria deixar, porque hoje a cadeia é muito falar é o essencial. Fala que eu te escuto. É isso aí. Então vamos lá falar um pouquinho do Outubro Rosa, divulgar também para os nossos web espectadores de que trata o Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? Deixa para a enfermeira aí. Pronto. Não, o Outubro Rosa foi intitulado para chamar a atenção, porque assim, nós temos o agosto azul, novembro azul, Começa do agosto janeiro laranja, branco. né? O janeiro branco, pronto. Começa do janeiro branco. As redes, né, de saúde, ela chama a atenção para aquele mês, só para conscientização mesmo. Nós aqui, a rede de trabalho de câncer de mama, né, no Brasil e no mundo, escolheu o Outubro Rosa para chamar a atenção para que a mulher se conheça. Exato. Porque hoje o câncer de mama é o que mais mata e é o que mais tem cura, quando diagnosticado Cedo, no né? início, né? Exatamente. Quando é diagnosticado no início. Mas, infelizmente, hoje no Brasil é o que mais mata. Porque quando a mulher vai procurar o diagnóstico, já é tardio, né? E assim, o Outubro Rosa se conheça, é a conscientização, câncer de mama, se toque. Você está aqui para se tocar, porque ninguém melhor do que você se conhece.
Faz lá o autoexame, ó, não custa, não demora 5 minutos lá debaixo E do todo chuveiro. mundo, só fazendo um parênteses, todo mundo hoje tem acesso às redes sociais, redes todo mundo tem um sociais. celular, basta clicar. Autoexame do câncer de mama. Lá Pronto, tem todas as ensina, explicações, lá ensina como você detectar, como fazer o exame. E hoje Você nós vai temos fazer sozinho no seu cantinho lá. apoio para a mulher já diagnosticada ou para a mulher que precisa de informação de atendimento. Hoje o Piauí é uma referência, Hoje nós temos vários ONGs que cuidam, né? O próprio São Marcos é uma referência no câncer de mama. E a gente tem, como você disse, Kennedy, o maior plano de saúde do mundo, que eu sou defensora do SUS, principalmente na área do câncer. Quem tem câncer hoje tem todo o atendimento da rede pública. E uma quimioterapia, uma radioterapia é muito cara. Com certeza, se não E fosse a rede pública... hoje, você tem acesso, depois de diagnosticada, o acesso a começar as quimio e as rádio, o tratamento em si específico, que depende de cada tipo de câncer, é muito rápido. E o acesso é muito bom e gratuito. E você tem acesso com psicólogo, com assistente social, até de domicílio, você hoje tem acesso. Por isso que é importante, hoje a gente chama o Outubro Rosa, porque o rosa quer dizer o feminismo, né? Lembra a mulher, lembra a luta da mulher, lembra a sensibilidade da mulher, para chamar, para se conscientizar, para se conhecer. Esse toque é muito importante. É o que eu tô falando, né? Desse conhecimento, não só no campo emocional, mas no campo físico. Você perceber você em mudanças, reações do seu corpo, enfim. O que eu queria colocar, porque agora eu me lembrei, né? Me formei há tanto tempo, mas eu me lembrei que meu TCC foi feito com relação ao retorno profissional de mulheres mastectomizadas. Eu lembro que eu passei um bom tempo na fundação daquele doutor Ayrton, não sei se vocês conhecem, muito conhecido em Luiz Teresina. Ayrton. Exatamente. Ele tem uma fundação linda Depois, que trata... pronto, mulheres que permeiam dentro dessa questão do câncer, desse sofrimento e da perda da sua feminilidade. O seio, O extremo, né? a mama, representa a nossa feminilidade. Inclusive, hoje o SUS já é reconstrução imediata, né? Pelo que a mulher se sentia mutilada. Assim como os homens, né? É. Seria a masculinidade, a questão da próstata, que reverbera muito esse poder de vocês, nós mulheres. Então, assim, por isso que é muito importante esse autocuidado, essa autoobservação, né? E Que hoje é muito fácil, a né? importância do lado, a gente acaba percebendo, Beatriz, que o aspecto emocional diante de um diagnóstico, do enfrentamento do Muito câncer, forte. faz toda uma diferença no tratamento, Muito forte. né? De como você encara isso, então faz toda uma diferença. Então, o aspecto emocional, ele precisa ser valorizado, respeitado, trabalhado, principalmente com as mulheres que se encontram nessa situação. É um caso realmente que a gente precisa... E a gente precisa fazer uma referência, assim, que hoje a rede pública mesmo tem mais acesso, assim. É importante que a pessoa que tem um histórico familiar, né, a avó, porque geralmente a terceira geração é que pode desenvolver um diagnóstico lá atrás, né? E é importante que já se tem um caso na família, nem que seja o tio lá distante, a tia lá distante, mas que um parente bem distante, mas que tenha um diagnóstico na família, é importante que você faça um controle, né? Hoje, adolescentes, jovens de 25 anos e tudo, já é hoje comprovado que desenvolveram, infelizmente, o câncer de mama. Mas que foi estudar lá atrás, foi pesquisar a família, existiu um histórico, né? Hoje você já pode fazer a ultrassom mamária, porque a mamografia é indicada acima de 40, 50 anos, mas se você não tiver histórico na família, também depende muito do seu mastologista, depende muito do seu ginecologista. Por isso que precisa um acompanhamento de prevenção mesmo. E nessa área da prevenção, eu viajo bastante, eu
trabalho em 35 cidades aqui no norte do Piauí, eu vejo constantemente, tem um ônibus da Os carros, da Secretaria de Saúde fazendo esse Pronto, trabalho de prevenção, hoje você tem de muito esclarecimento, acesso, né? E aquele carro, hoje eles mutirão, fazem né? Os mutirões. de mamografia, que o resultado é excelente. Você já conseguiu diagnosticar aqui mesmo no nosso município, fala aqui por nosso município, nossa realidade. A gente já conseguiu diagnosticar inúmeros casos de CA de mama e conseguiu no início e ter um resultado positivo, né? Mas é importante que a gente, além do autoconhecimento, do se tocar, a gente fala se toque, né? Mas é importante também os aliados, os exames clínicos, né? Porque os exames de imagem é que você consegue um diagnóstico. Principalmente, reforço aqui, quem tem um histórico familiar de câncer. Não precisa ser só o câncer de mama, mas quem tem um histórico familiar de câncer, um membro da família, mesmo distante, mas desenvolveu um câncer do cérebro, de próstata, pode ser o homem, né? Intestino, câncer. Porque nós todos temos as células cancerígenas, né? A gente pode ou não desenvolver. E também isso, né? é bom esclarecer que há anos atrás, quem recebia um diagnóstico de câncer era como Era se sentença recebesse de uma morte. sentença de morte. Hoje E não. hoje é completamente diferente. Hoje, como a gente volta... É porque hoje tem uma rede de apoio Exatamente, muito tem uma grande, rede de né? apoio e realmente o SUS ele tem toda a tecnologia, né? Como a senhora disse, e nós aqui podemos agradecer muito a Teresina, porque nós temos um hospital A de nossa referência, referência hoje não aqui só no Nordeste, o São porque Marcos, mas você vê profissionais. cidades, estados. estados, Pará, Maranhão, próprio Ceará. Hoje o maior índice, a gente tem até um problema que e você sabe que saúde pública você não pode delimitar. Hoje é um direito do cidadão em É qualquer universalizada, lugar, né? É universal. Mas hoje a gente tem o maior, até inclusive teve uma época que os governadores, os prefeitos queriam barrar as pessoas do De Maranhão. outros estados virem para cá. Principalmente do Maranhão, porque Maranhão e Pará. Se você chegar no São Marcos, é o maior índice assim, de pessoas do Maranhão e Ceará. Porque Teresina hoje é uma referência no tratamento de câncer. Seja ele de mama ou de outros tipos, infelizmente. É uma doença ainda que acomete muita gente. É uma doença que, infelizmente, mata muita gente. O número de pessoas ainda, porque, como eu digo, o tratamento às vezes tardio, né? E também a questão do tratamento, o tratamento tardio, como a senhora já falou, e o tratamento interrompido, que é outro fator muito importante que eu já observei assim, na Até experiência pelas do dia a condições, dia. muitas vezes porque- é condições econômicas. E né? o Socioeconômicas. tratamento não é um tratamento agradável, é um tratamento que Difícil, muitas vezes muito a pessoa difícil. sofre com ele. Mas quem está fazendo o tratamento, não abandone, leve até o fim. Vá até o momento que o seu médico dizer para você, pode parar que está resolvido o seu problema. Porque eu já vi muitos casos, a pessoa está fazendo o tratamento, mas como é um tratamento muito invasivo, ela desiste do tratamento, desiste porque de lutar. sofre muito. O tratamento é um tratamento sofrido, mas é um tratamento que Mesmo na maior com parte o avanço da tecnologia hoje, mas Sim, ainda tem, mas né? muitas vezes, em grande parte delas, o tratamento, quando levado até o seu fim, ele traz um benefício e traz muitas vezes a cura. Sim, Então é sim. bom que se esclareça isso também. Mas E é importante assim, chamar a atenção, viu, Anne? E aqui nós temos 2 homens na bancada que o câncer de mama não acomete só as mulheres. Sim, Exatamente. né? sim, também. Não acomete só as mulheres, a gente botou assim, porque a Organização Mundial da Saúde, a Organização de Mastologia, chama a atenção para o Outubro Rosa. Mas logo ali nós vamos ter Novembro Azul, que é a doença, a saúde do homem, em especial em todos os aspectos. Mas que o homem, e é mais comum do que vocês imaginam, Imagina, o câncer de mama no homem. É mais comum. Eu não sabia. Pois é mais comum do que vocês imaginam. É a falta de informação ainda, né? Porque trabalha muito a questão da mulher, do se toque, mas o homem é importante que se toque, principalmente eles começam nas glândulas, né? E você vai, porque ninguém melhor do que você para se conhecer. Por isso, homens aqui dessa bancada, os que estão nos ouvindo, se toquem, procurem ajuda, procure um diagnóstico, né? Assim, ajuda de um profissional
de prevenção, de preventivo, né? Bom, foi perguntado, né, sobre a rede de saúde em relação ao Setembro Amarelo, né? Aos transtornos mentais. E agora que eu acabei de ficar sabendo sobre isso, e aí eu procuro quem? Aqui em Piripiri, aonde agora que eu procuro quem para fazer essa prevenção, para fazer esse exame? Nós temos a questão das redes dos postos de saúde, né? Que a gente tem os médicos clínicos. Hoje, a gente tem o centro de saúde da mulher, que é específico para trabalhar. Só pra mulher, né? Mas os homens, a gente tem a rede pública através dos postos de saúde, das unidades de saúde. Porque os médicos estão lá para preparados para tratar qualquer que seja o gênero, né? E de lá ele pode passar ultrassom mamária, pode passar outros exames para que você faça um diagnóstico. A rede pública, através dos postos de saúde, pode estar lhe ajudando, sim. Então é importante, porque eu fiquei sabendo nesse exato momento. Como acredito que muitos que estão nos assistindo E agora, é bem comum entendeu? o câncer de mama. Eu lembro É. que a Socorrinha, que é enfermeira, fez o TCC dela sobre justamente câncer de mama no homem. Nos homens. E o índice é alto, você nem imagina o quanto E é todos se comum. surpreendem como De fato, realmente eu fiquei sabendo agora, né? Não tenho vergonha de falar aqui. Fiquei sabendo agora. Como Até porque acha que só porque a mulher tem a mama mais maior. elevada, Mais avantajada, né? Pois é. Mas eu Acha que já só- fiz o teste. já, né? Já, porque eu também tenho um pouco avantajada. Eu já fiz o teste, Pronto, já fiz o teste. tá Já aqui, preocupado. desse depoimento Eu percebi como um caroço, uma vez eu Sim. percebi um caroço e fiz o teste. Mas, graças a Deus, não era Pois nada é, demais. É importante seu depoimento. Era uma Aqui, glândula Felipe, nem sudorípara que precisa. estava desenvolvida ali. é, Porque às vezes confunde, né? Confunde Exato. muito. Mas é importante que um nódulozinho que você Sentir, né? sente, procure ajuda. Às vezes é só uma glândula, mas É. às vezes pode ser um nódulo, né? Mas Maligno, é, mais, né? que possa Então desenvolver. os homens que estão nos assistindo agora, né? Procure o posto de saúde da sua cidade, né? Pode. Então, Peça lá uns exames específicos. Exatamente. já que você vai... seu bairro, já que- né? É, do seu bairro. No Já caso que aqui você em vai... Piripiri. Por bairro, unidade, né? unidade. Deferência à unidade, que todo Já- mundo tem. Hoje nós temos 31 unidades de saúde. Piripiri, quem está nos assistindo de outras Ah, cidades esse também, eu né? preciso muito, né? Aqui Procure- vai pro mundo. Tomara, nós Desculpa estamos aí. esperando que o alcance Desculpa cada dia aí. mais se amplie, né? Do seu município. A gente quer mesmo que Mas vai. vai pro Brasil todo aí. Já que você vai fazer o exame, faça logo uma bateria completa também, né? Porque já que a gente tá falando especificamente Setembro Amarelo e A Outubro questão dos Rosa, hormônios. do Outubro Rosa, mas a gente, principalmente os homens, né? Tem esse preconceito ainda de procurar só aquela prevenção. Porque, E o né, preconceito de procurar um urologista para fazer o exame de próstata. Próstata. E é É. um dos cânceres que mais mata o homem. Não é? Justamente. E hoje é bem comum, você pode fazer até só o exame de sangue, né? O PSA e o PSA total, que você já consegue Já dá um diagnosticar. indicativo, né? Aí depois é que se tiver alterado, Aí que manda. procura os outros. Quando a gente faz uma consulta no dentista, né? Sempre, por mais que você não tenha nada, sempre ele fala, não, daqui a 6 meses, volte aqui de novo. Do mesmo jeito é com o psicólogo. Como a senhora falou, que existe a psicologia preventiva, né? Então, sempre é bom procurar, né, Sim. fazer a prevenção com o psicólogo. Sim. O controle, né? É. O controle. Como também uma bateria geral na nossa saúde, né? A gente Pelo tem menos uma aquele vez pre- no ano para fazer acompanhamento. porque a gente tem aquele preconceito de... Porque às vezes, né, eu não sou especialista na área da saúde, mas às vezes a gente tem algo, mas... E deixa passar. Não, deixa passar, mas a gente tem algo e às vezes não sabe que tem, porque tem certas doenças que São assintomáticas, né? E é sempre... Silenciosos. Justamente, é sempre bom a gente estar procurando E até aqueles psicólogo. mitos que dizem assim, vou procurar médico, não que eu procuro doença, né? É verdade. Justamente, eu não vou procurar, não é que aparece. Que aparece doença, Se né? cutucar, aparece, né? Aí tem, Eu tem não tenho muito porque eu isso. não fui, mas se eu for vai ter. Mas brincadeiras à parte, mas não, é só pra- é sempre bom você fazer Mas essa o pior é que a prevenção. realidade, tem muitas pessoas que pensam assim, Não, tem, Felipe. de fato tem. Meus amigos mesmo já falaram sobre isso, tirar essa brincadeira. Pá, não vou não, pá. A minha tia, eu tenho uma tia, por exemplo, que ela tem sérios problemas, aí ela fala assim, pá, não vou mais não, porque tá cada vez Toda que eu vez vou que eu vou, aparece, aparece um. cada vez que eu vou aparece um. Antes, quando eu não vi, eu não tinha nada, e agora tem um monte de coisa. Mas, infelizmente,
Mas esse pensamento tem que ser tem certos momentos abolido, que né? é tarde demais, né? E é sempre bom fazer essa prevenção, seja com psicólogo da saúde mental, seja procurar um médico mesmo nos seus postos de saúde, tudo mesmo, né? Igual a professora falou, a saúde mental e o seu corpo. E junto a questão também da boa alimentação, né? Alimentação A vida adequada, saudável. atividade física, seja aquela que você se identifica. Tem gente que gosta de um Muay Thai, como eu. Tem Aí, rapaz. Eu quero até retornar pro meu Muay Thai. Meu Não professor conhecia esse Thiago lado, Ferreira. não. Eu tenho minhas luvinhas, enfim. Tem gente que gosta de ir pra uma academia, Natação, outra corrida, caminhada. pedalada. Então, cada uma busca dentro da sua personalidade. E a questão da boa alimentação. Eu acredito que tudo isso, com a saúde mental, as coisas, né, podem melhorar. Ficar mais fáceis, mais leves de ser resolvidos, os conflitos que vão surgindo. Esses postos de saúde mesmo, né? Tem de tudo. Por exemplo, quando eu fui, você viu um médico, você viu um psicólogo, você viu um Tem dentista, Um educador equipe, você físico. viu um educador físico, você viu um nutricionista. Exato. E também é como Psicólogo. como do Dr. Kent falou, a senhora falou, entendeu? A gente tem o melhor plano de saúde aqui. Quando eu precisei, né, do posto de saúde, precisei não só por esse meu problema mental, já precisei de outras coisas, não tenho o que reclamar. Sempre fui atendido e bem atendido, entendeu? Então não vejo... Lógico, como vocês falaram, ainda não é o ideal, né? Mas a gente É porque caminhando pra todo mundo é isso. ansioso. Todo mundo acha que o seu problema é o mais importante. Do que Então o do quer outro, ser atendido né? naquela hora. É. E tem lá, eles têm uma graduação, né? A gente percebe que tem uma graduação que vai O tempo. faz uma triagem. Que é o- Você tem que ser atendido mais rápido. Não, você pode esperar um pouco mais, né? Então tem uma triagem, toda uma triagem que é feita. Então você muitas vezes quer que o seu problema seja o mais importante, né? E não é dessa forma. Eu sempre digo, Felipe, quando você tocou aí a questão dos postos de saúde, que são equipes multidisciplinares. São vários profissionais, né? De várias áreas. Mas eu sempre digo que, assim, hoje a atenção básica é a porta de entrada da saúde. Porque ela consegue diagnosticar uma patologia e encaminhar para as suas redes necessárias. Muitas vezes, você chega com um atendimento básico de uma PA alterada, e ali o próprio enfermeiro, que é o chefe da equipe, né, consegue diagnosticar, às vezes mesmo sem o médico, já encaminhar para a unidade de saúde, de pronto-socorro. Que é aí onde chegam as qualificações laranja, verde, né, Exatamente. vermelho, azul, e que as pessoas, às vezes, infelizmente, não... A gente precisa... entendem, não né? entendem. A gente precisa saber que a demanda sempre é maior do que, né? A procura sempre é maior do que, né? E a gente ainda tem esses déficits, mas a gente já avançou muito na saúde pública. Eu fico muito feliz em participar e dizer isso hoje, pela realidade que a gente vive. Professora Ana, a gente ainda tem um tempinho ainda para conversar, ou porque a gente está com uma música, Já, tem uma já. ajuda, São 18h30. Já vai viajar, já uma vai. agenda Outro cheia, compromisso, né, lotada. Anny? Eu vou dar minha contribuição E você é em outro referência. lugar, com alunos. Ainda tem mais uns 10 Que minutinhos, ainda estão no alguma coisa. conflito da escolha aí da profissão. Encerramentos, né, Anny? Que precisa então, chegar lá. Ainda tem uns 10 minutinhos? ou uns como- 10 minutos, sim, hein? Pois vamos entrar já nas considerações finais, Ok. né? Nas mensagens que vocês queiram passar. Né? Todo mundo, até você, John Kennedy, né? Que geralmente as mensagens finais são dos nossos convidados, né? Mas como o tema hoje é um tema bastante importante, cada um Cada um vai dar o seu depoimento, né? Em primeiro lugar, é agradecer a presença de todas as duas aqui. A Cristiane está correndo sério risco, viu? ela que preste atenção, viu? cuide, né? Ela que se cuide. Ela que se cuide, está correndo sério risco. É, Pois é. Ei, rapaz, mas- Não, é porque houve a necessidade, e o Felipe até sugeriu que daqui para frente a gente faça, uma semana a gente troque, convide outro. Eu vou falhar um dia, convido outra pessoa, até mesmo para a gente trazer uma nova dinâmica para o nosso trabalho, né? Ótimo. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje conosco. Eu Foi que tenho muito que bom, agradecer. foi um grande prazer conhecê-la. A professora Ana eu já conheço de longa data, ela já me marcou no passado muito.
Acho que marcou Não, todo mundo, Kennedy. talvez ela não se lembre, mas um dia eu virei para ela e falei assim, Eu professora, sou apaixonada pelo Freud por causa da Anne. eu tô precisando de um psicólogo, mas é por sua causa, viu? Por sua causa. Mas foi maravilhoso ter a senhora aqui conosco nesse momento. Já era esperado, infelizmente nós tivemos uns contratempos aí de agenda, né? Mas hoje deu certo. Eu acho que a gente, mais uma vez, conseguiu atingir o nosso objetivo de levar conhecimento, de esclarecer para as pessoas, que as pessoas entendam que elas estão assistidas, que elas têm aqui, não só em Piripiri, porque essa rede era quase um padrão, né? O sistema de saúde no Brasil, ele segue um determinado padrão. Apesar dele ser municipalizado, mas o SUS entrega as diretrizes gerais, né? E os municípios adaptam conforme a sua necessidade e a sua possibilidade. E todas as duas nos trouxeram os esclarecimentos que a gente esperava. Nós esperamos ter atendido ter levado ao nosso público o conhecimento, com certeza nós levamos o conhecimento de qualidade, e que as pessoas que nos ouviram hoje realmente sigam aquilo que foi dito aqui, que procurem ajuda, que não se sintam envergonhados de estar passando por um problema, porque todos nós podemos ser acometidos por eles. E que saibam que aqui tem ajuda, é só procurar. Tá? Muito obrigado, realmente eu fiquei muito feliz de ter vocês duas aqui conosco. Que bom. De fato, essa nova dinâmica, né? Eu achei perfeito mesmo, eu achei bacana. Eu não vou falar não, porque senão a Cristiane... Porque quando a Cristiane voltar, nossa costela vai estar assada. Ela é minha amiga, Não, mas é bastante importante a gente. O podcast, ele é um podcast jurídico, né? A gente leva conhecimento jurídico. Mas, conversando com o John Kennedy, com a Cristiane, com a própria produção, a gente achou super importante trazer esse tema, né? Porque é um tema que todo mundo tem que falar. Todo mundo tem que falar. Como a senhora falou, os psicólogos precisam de uns psicólogos, né? Eu esqueci de mencionar que quando eu passei por esse problema, chegaram pessoas pra mim, rapaz, tu é um advogado, cara. Aí não adoece. Tu é um advogado, tu não pode... Porque eu fiz a postagem, tu não pode fazer isso não, cara. Por que os teus clientes não vão pensar, tu é um advogado, tu tem que passar... Eu tenho que ser blindado. Entendeu? Eu não posso passar problema. Você não pode obedecer, né? É é ser humano, né? Ele não é ser humano. E tipo assim, eu quero que as pessoas parem com esse preconceito. Como a professora falou, médico precisa, psiquiatra precisa, advogado precisa, psicólogo precisa, todo mundo precisa. Né? E não só quando já tem o problema. A prevenção também, né? A nossa convidada também deu um recado, né? Para as pessoas procurarem ajuda, né? Procurar falar, buscar ajuda. E eu quero dar um recado também para aquelas pessoas que estão ao redor. Nada substitui o trabalho do psicólogo, nada substitui o trabalho do psiquiatra. Mas às vezes é bom um amigo que vê que o seu amigo ali está diferente, converse com ele. Eu vi um vídeo de um lutador. Falou de Muay Thai aí, eu vi um lutador, acho que era o UFC. Exatamente. Aí as lutas do UFC são bastante lotadas, né? Ele foi lá, lutou, ganhou, não sei se era cinturão ou não, mas ele ganhou a luta. E aí a primeira coisa que ele fez foi pegar o amigo. Pegar o microfone, né? E falar, olha, essa luta, aí dedicou pro amigo, né? Exatamente. E falou que ele não sabia. Aí ele deu o recado, né, para aquelas pessoas que estão passando por isso, buscar ajuda. Ou seja, ele, a partir do momento que ele dá esse recado para as outras pessoas darem ajuda, ele fala para aquelas pessoas que percebem que o amigo precisa de ajuda, também ajudar. Né? E não ficar com preconceito de dizer que a pessoa se corta, né? Pô, deixa de frescura, não sei o quê. Porque eu recebi esse preconceito. Graças a Deus, eu já tinha procurado ajuda. Então, já tinha outra visão. Já tinha outra visão. Mas às vezes não, às vezes eu me corto aqui, não procurei ajuda, a pessoa chega aqui, eu já tô ruim. Te bota mais pra baixo. Aí a pessoa me empurra logo no precipício. Né? Então, vocês aí que tem amigo, que percebam, até que não percebe, porque muitas vezes a depressão não é visível. Mas não dá sinais. Sempre tente conversar com seus amigos, ver se eles estão bem realmente, né? E se não tiver, dê aquele apoio e peça para procurar ajuda, entendeu? Então esse é o meu recado, para aquelas pessoas que precisam de ajuda, procurar ajuda, né?
com a ajuda do psicólogo, com a ajuda do psiquiatra, os profissionais da saúde mental, né? E aquelas pessoas que têm, né, o seu amigo ali do lado, que vê que está passando problema, tente ajudar. E mesmo que não veja, mas tente conversar com seu amigo, ver se ele de fato está bem ou não, porque isso salva vidas. Com Né? certeza. Então, O diálogo, né? justamente. E aí eu queria também agradecer a sua presença aqui, né? Eu que tenho que agradecer. De fato, eu achei bacana demais essa conversa de hoje, né? Agradecer também a professora Anne, foi nossa professora. Os três, né? Os três. Eu não sabia também que você tinha sido professora dela. Eu A primeira fui, a turma. primeira turma de enfermagem. A ou B, eu não lembro. B, meu Era- amor. Única. 50-50, a turma A e a Era. turma B. Então, 100 alunos de enfermagem, a primeira turma de enfermagem. as duas contribuíram bastante, de fato, bastante mesmo pro episódio de hoje e pro conhecimento que a gente está levando, né? Quero desejar boa sorte pro seu projeto, que é Vou o lutar. centro Psicologia, Ah, né? Quero Vamos desejar- lutar, né, Eu Anne? coloco à disposição. Justamente. a Dá pra busca isso. disso. Eu já tratei com a Se o- prefeita, se o- com as autoridades maiores. Pronto, não Que sei eu se- acho que Piripiri merece, precisa. pode contar com a ajuda da Mais gente do que também, né? merecer, O que precisa, precisar, pela o que realidade. precisar também, pode É estar de porque portas isso- abertas. O impacto regional, É. né, de ter realmente ajudar outras cidades circunvizinhas, com certeza. É porque Piripiri Piripiri é polo, agradece. né? É polo, né? Exato. Então eu espero que dê certo, de fato, eu torço para que dê certo. Também Mais uma torço vez muito. também agradecer a presença da professora Anne Aracléa, ela que tem uma agenda lotada, disponibilizou um tempinho, né? As duas, né? Porque uma vereadora, meu amigo, é difícil você conseguir uma essa agenda. daí, pois é. Uma vereadora e uma mestre como a professora Anne Aracléa, é difícil você conseguir o tempo dela. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Então, foi uma honra recebê-las aqui, né? Felipe, assim, Kennedy, vocês que fazem Podlegs, muito obrigada pelo convite. Me coloco sempre à disposição. Sempre tem um momentozinho, a agenda está aberta para vocês. Na próxima, eu gostaria de falar sobre mediação. Então, eu sou Ah, a bom. futura Portas abertas. mediadora. Pronto. Pode ler essa Trazendo porta mais a aberta. área do direito. Como vocês sabem, E eu dei futura um advogada, e time. futura advogada Não, também, não sei né? se seria advogada, não. Acho que minha vibe mesmo é a mediação. Certo. Mas né? na advocacia tem um trabalho da mediação também, hein? Mas eu não sei. Não sabe. Operadora do direito, na mediação, exatamente. pronto. Mas, enfim. É sempre oportuno a gente estar conversando sobre saúde mental. É preocupante como a gente se encontra hoje, a sociedade. E colocar para todos que estão nos assistindo que esse processo de autoconhecimento é extremamente necessário e realmente salva vidas. Então, parabéns pelo sucesso do programa de vocês, que faz toda a diferença. Que realmente consiga chegar em locais onde tem pessoas que estão em sofrimento e que a gente consiga tocar, que acho que a gente fala muito hoje em tocar, né? Tocar o de outro. impactar o outro com a nossa informação, com o conhecimento. Então, muito obrigada a vocês e até uma outra Com oportunidade. certeza. Haverá. Assim, eu só tenho que agradecer. O meu sentimento é de gratidão. Quem me conhece sabe que eu sou muito grata às oportunidades, às pessoas. E hoje, assim, um formato diferente para mim. Eu adoro desafios. Sou muito feliz, muito grata. Prazer conhecer o Kennedy, John Kennedy, que eu não conhecia. Ania, ela sabe a minha paixão, o meu respeito que eu tenho por ela de muito tempo. Essa é uma guerreira, é uma referência na área, sem ser na área de mulher, de tudo. Felipe, tive o prazer de conhecer há pouco tempo e a gente muito feliz, Felipe, de estar aqui hoje, poder contribuir, né, com o programa de vocês, poder contribuir, levar informações e dizer que a cidadã, não a vereadora, mas a cidadã Beatriz, a profissional de enfermagem, está aqui disponível para ajudar a população, os munícipes, o adolescente, a criança, o adulto, a família que precise de ajuda no tocante à questão da saúde mental, no tocante à saúde do CITOC, do reconhecimento, do autoconhecimento, da questão da prevenção do câncer de mama, mas não só do câncer de mama,
É importante que a gente também, que a gente está no Outubro Rosa, a gente está chamando a atenção para essa questão do câncer de mama. Mais importante que os homens também, como o Felipe disse que foi novidade, o John Kennedy já não era novidade do câncer de mama entre os homens, mas o Felipe já era. E dizer que aqui, nossa rede pública, a nossa Secretaria Municipal de Saúde, ela está muito amparada para dar esse apoio. E eu acredito que nos outros municípios e estados, que eu acredito o alcance do programa de vocês, parabenizar, para mim é uma novidade assim. De hoje eu estar aqui como mediadora, tem outro nome, né? Co-host. Co-host, né? Que Co-host. muito nome diferente, né, Anne? E assim, muito feliz por participar e dizer que foi uma experiência nova. E se falo demais, eu não falei, mas assim... Foi tudo ótimo. A gente já adentra os assuntos e estou aberta aí a novos convites, a novas oportunidades. Dizer para a Cristiele, não tomei o lugar. É só nova experiência, né, Cristiele? Gente, muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz mesmo. A produção ali, os meninos que a gente já tem um conhecimento. E as pessoas que vão estar... nos ouvindo, nos assistindo e levando as nossas informações a outras pessoas, que acredito que tudo que a gente deixou aqui foi muito de coerência, muito consciente, muita saudade. E que fale, nós estamos aqui para ouvi-los. Obrigada pela oportunidade. Pois se vocês nos acompanharam até aqui, faça a sua inscrição no nosso canal, siga nossas redes sociais, _Legis Jurídico, Instagram e Facebook. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Pizzaria Predileta, Vitória Barroso Turismo e Cris Fábio. E, galera, compartilhe bastante esse episódio, porque foi rico de informação e informação salva vidas, viu? Compartilhe bastante com os seus amigos, mande para os seus amigos, todo mundo. Compartilhe em todas as suas redes sociais, que esse episódio foi excelente. Então, até a próxima. Boa noite. Pois boa noite. Obrigado e até a próxima. Um abração.